Olá, 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 caríssimos, tudo bem? Hoje nosso tema histórico é Missões Jesuítas. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo até o início do século XVI, quando ocorriam na Europa várias transformações, tanto religiosas como políticas e econômicas, como é o caso da expansão marítima, que foi favorecida pela formação dos estados modernos ou monarquias absolutistas. E a Reforma Protestante, iniciada em 1517 pelo monge alemão Martinho Lutero. Pouco tempo depois, em 1545, ocorreu a Contra-Reforma, reação da Igreja Católica para retomar o espaço perdido com a Reforma Protestante. Nesse contexto, a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, atuará na América com a evangelização dos indígenas no Novo Mundo. Nesse período, a União Ibérica, ocorrida entre 1580 e 1640, quando os territórios portugueses ficaram sob a administração espanhola. Os limites geográficos da América Portuguesa também foram alterados nessa época, pois colonizadores portugueses avançaram para além do meridiano de Tordesilhas. Como podemos ver no mapa, o meridiano de Tordesilhas. O avanço para além do meridiano de Tordesilhas permitiu a fundação de vilas portuguesas em territórios antes sob o domínio espanhol. O avanço rumo ao interior do Brasil ocorreu principalmente por iniciativa dos paulistas, que partiam de São Vicente, atual estado de São Paulo, em expedições conhecidas como bandeiras. Por isso, os integrantes de tais expedições ficaram conhecidos como bandeirantes. Os bandeirantes organizaram essas expedições com o intuito de procurar ouro, pedras preciosas e indígenas para serem utilizados como mão de obra. Não foram somente os bandeirantes que partiam ao interior do Brasil. Os missionários e religiosos de diferentes ordens iam pouco a pouco explorando e ocupando esses territórios espanhóis em busca de novos indígenas para lhes ensinar o evangelho cristão. Então, como foi dito antes, os bandeirantes partiam daqui, de São Paulo, rumo ao interior, e chegaram até as missões jesuítas, para poderem aprisionar indígenas, os quais seriam utilizados como mão de obra. Uma das principais missões que foram atacadas por bandeirantes foi as reduções do TAP, construídas em 1620. As reduções do TAP se localizavam no atual estado do Rio Grande do Sul, próximas às cidades de Santo Ângelo, São Borja e São Miguel das Missões. Essas reduções duraram até 1553, quando os bandeirantes, integrantes da missão de Antônio Raposo Tavares, conseguiram destruir totalmente as missões e aprisionar indígenas que sobreviveram ao massacre. Outra redução importante foram as reduções
do Guairá. Construídas logo após as vizinhas reduções do TAP. As reduções do Guairá localizavam-se no atual estado do Paraná. Suas missões se espalhavam entre os rios Paraná, Paranapanema e Iguaçu. Por serem reduções jesuíticas mais próximas à vila de São Paulo, as reduções jesuítas foram as primeiras a serem atacadas e destruídas pelos bandeirantes que buscavam mão de obra indígena. Sua destruição ocorreu em 1628, pela bandeira de Antônio Raposo Tavares e Manuel Preto. Por último, mas não menos importante, as reduções de Itaim. Reduções de Itaim. Após a destruição das missões do TAP e do Guairá por bandeirantes vicentinos, os jesuítas procuraram organizar as reduções em locais mais distantes e fundaram as reduções do Itaim, em uma região que atualmente se localiza na fronteira entre o estado do Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Os jesuítas permaneceram por muito tempo no território brasileiro. Contudo, em 1759, o Marquês de Pombal, ministro português, expulsou os jesuítas de todo o território português, inclusive da sua colônia brasileira. Consequentemente, as missões religiosas dos jesuítas foram fechadas. E assim, com a expulsão dos jesuítas, terminamos a nossa breve exposição sobre as missões. Nos encontramos mais tarde. Até mais!